Como a Sandra disse, eu estreio hoje presencialmente nessa casa. Já fiz palestra online, mas presencialmente é diferente. Com muita honra venho aqui no centro, onde eu e minha família achávamos que tínhamos escolhidos para frequentar, mas na verdade foi essa casa que nos escolheu. Então, me sinto muito honrado com o convite e espero atender a expectativa de todos os senhores. Nessa noite eu vou tratar de um tema, na verdade são 3 temas que nós vamos falar sobre mediunidade, médium e responsabilidade mediúnica. Nós precisamos entender que esse tema é um tema de extrema importância para nós espíritas, pois é um tema que principalmente da questão da comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo corpóreo. É algo que a nossa doutrina nos trouxe, nos comprovou e por isso um tema de extrema importância. O que nós precisamos ter em mente é que quando nós escolhemos o Espiritismo, nós escolhemos essa religião, se é que assim nós podemos definir a nossa doutrina, e essa religião, eu creio que dentre todas as outras, é a religião que mais exige do seu praticante. Ela exige estudo, ela exige leitura, ela exige um aprofundamento em todas as matérias, né? Eu tenho certeza que aqui nesse salão todos nós acreditamos em reencarnação, acreditamos em comunicação dos espíritos, acreditamos em pluralidade dos mundos. Então nos faz necessário um estudo aprofundado de todos esses temas, de toda a nossa doutrina, para que nós possamos não só nos aprimorarmos e evoluirmos com o nosso conhecimento, mas que nós possamos também compreender e conseguir justificar de uma forma fundamentada todos os fenômenos espíritas que nos foram trazidos com a codificação. Allan Kardec nos trouxe que, segundo o Evangelho, o Espiritismo, ele nos traz que a nossa fé na doutrina espírita deve ser raciocinada. Nós precisamos questionar a todo momento, pensar a todo momento. E ele nos diz o seguinte: a fé raciocinada, nos fatos e na lógica, nenhuma deixa. A criatura então crê com certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis por obra, fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, meus amigos, começando a nossa conversa, nós temos que entender que a nossa fé precisa ser uma fé questionadora. Nós precisamos, como disse a Sandra no começo, frequentar o centro, frequentar as aulas, frequentar os cursos, nos aprofundarmos em todas as matérias. Essa é a nossa missão a partir do momento em que escolhemos o Espiritismo. Começando o nosso tema propriamente dito, eu gostaria de passar um videozinho para vocês, para a gente entender um pouquinho essa questão de mediunidade e médium. Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Espírito fantasma, no fundo é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho...
Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Espírito, fantasma, no fundo é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Você tem medo de espírito? Ai, pavor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha não? Eu não tô entendendo. Você não tava lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorada? Hein, Janete? Eu tô lendo um livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou a palhaçada. Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarneçada. Desencarnada. Se é só pela caridade material, você não precisa, assim, virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir o sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E que você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Mas eu não me lembro dessa época, eu tava desencalhada. Desencarnada? Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não tinha familiar? Quer dizer, não, mas mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme dentro de mim. Mas sabe quando tá faltando alguma coisa pra te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. E esse é o espírito? Tem mais espírito por Não, eu quis dizer que é essa a intenção. Que susto. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece, você falou certo dessa vez. Você é um espírito? Não, sou. Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. Oi. Então, meus amigos, o vídeo tem um fundo cômico, mas é uma realidade. Muitos médiums não aceitam a situação, não aceitam o dom que receberam nessa encarnação. Muitos médiums, por medo, por desconhecimento, acabam não exercendo aquilo que foi pactuado para essa encarnação, não é? Mas nós também podemos ver que o espírito que conversa com essa médium, ele deixa bem claro o seguinte, que com o trabalho e com o estudo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais natural. O medo deixa de existir e a satisfação com o trabalho passa a acontecer, não é? O que falta é que para muitos médiums falta um pouco de conhecimento sobre o tema. Por isso, todos acabam não só tendo medo, mas não sabendo que são médiums. Muitas pessoas acabam vindo ao centro por terem começado a sonhar com diversos parentes, às vezes que já estão desencarnados, alguns sonhos diferentes, começam a ouvir vozes, começam a ver algum vulto, e isso são alguns sinais de mediunidade. E esse médium precisa desenvolver a sua mediunidade e precisa começar a trabalhar no centro, não é? Todo médium reencarna
com o compromisso da mediunidade. E esse compromisso ele é assumido antes da nossa encarnação, né? Ele é um compromisso assumido junto aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, especialmente os médiuns que possuem uma mediunidade mais ostensiva. E o que seria uma mediunidade mais ostensiva? É a modalidade de mediunidade onde o médium ele tem mais facilidade de acessar, de se comunicar com o mundo espiritual. Ele tem mais facilidade às vezes em ver algum espírito. Ele tem mais facilidade em receber alguma comunicação. Isso seria um médium com uma mediunidade mais ostensiva. E uma coisa que deve se compreender é que o exercício da mediunidade, além de ser algo previamente combinado, ele auxilia a esse espírito em sua evolução e em seu crescimento moral e intelectual. Mas para entendermos também como funciona a comunicação, o porquê da mediunidade e do médium, nós temos que analisar alguns pontos. Como nos comunicamos com as outras pessoas, não é? Existem diversas formas de comunicação. Nós podemos utilizar a fala, podemos utilizar a escrita, nós podemos utilizar hoje em dia e-mails, diversas formas. E o que entender é que nós criamos mecanismos para facilitar essa comunicação. Nós temos, por exemplo, a escrita em braille, nós temos a conversa através das libras, que são formas de inclusão na comunicação entre duas pessoas. Aqui nós também questionamos: seria possível falar comigo por telefone se eu não tivesse um? E aí eu cito como exemplo: um dia minha esposa pretende me ligar e eu estou fora de casa. Se eu estou com o meu celular, é claro que ela vai conseguir falar comigo. Mas e se eu não estou? É impossível. Então nós precisamos sempre de um instrumento que facilite essa comunicação entre as duas pessoas, não é? Nós precisamos de algo que vá fazer com que essas duas pessoas consigam entrar em contato. Também podemos citar como exemplo, se eu for fazer uma reunião, vou fazer uma reunião com um americano e eu não falo inglês, como é que eu vou conseguir me comunicar com essa pessoa? Eu vou precisar de um intérprete. Eu preciso de uma terceira pessoa que consiga transitar tanto no idioma inglês como no idioma português, para que ele transmita para um e para outro aquilo que está sendo conversado. E é isso que acontece nas comunicações do mundo espiritual. Os espíritos, por estarem habitando uma outra dimensão, precisam de um intérprete que transmita a sua mensagem para o mundo em que habitamos. E quem é esse intérprete? Esse intérprete é o médium. É o médium que consegue acessar o plano espiritual, conversar, ouvir a comunicação dos espíritos e transmitir para a gente a mensagem que está sendo dita. Allan Kardec, no livro A Prece segundo o Evangelho, nos traz o seguinte: para que o homem conheça as coisas do mundo visível e desvende os segredos da natureza material, Deus lhe deu a vista do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, o mundo dos infinitamente pequenos, para que penetre no mundo invisível. Deu-lhe a mediunidade. Meus amigos, a todo momento, Deus nos fornece mecanismos para que nós possamos agir nas situações mais diferenciadas. Como a gente pode ver, além das faculdades físicas que nós possuímos, Deus nos permitiu o telescópio para que nós pudéssemos
investigar e estudar a imensidão do universo. Nos permitiu o microscópio para que pudéssemos estudar os micro-organismos. E Deus nos presenteou com a mediunidade, para que nós pudéssemos acessar o mundo espiritual, o mundo invisível. A mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano. Por isso, não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus e tipos, todos a possuímos. O que ocorre é que em certos indivíduos mais sensíveis à influência espiritual, a mediunidade se apresenta de forma mais ostensiva, enquanto que em outros ela se manifesta em níveis mais sutis. O que nós podemos entender disso, meus amigos? Que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano, e que ela não possui nada de extraordinário, ela não possui nada de sobrenatural. Ela é algo que todos nós possuímos, em níveis diferentes, mas todos nós possuímos. A mediunidade, ela é semelhante à faculdade de ouvir, à faculdade de falar, à faculdade de conversarmos uns com os outros, exceto por um simples detalhe. Tudo isso é feito com os espíritos e não com nós que estamos encarnados. A nossa faculdade mediúnica, assim como todas as outras faculdades que nós possuímos, precisa ser trabalhada e precisa ser desenvolvida. A criança, quando nasce, ela possui a faculdade da visão, da audição e da fala. Mas todas essas faculdades são desenvolvidas ao longo do tempo. Ela não nasce falando, não nasce compreendendo o que ela está ouvindo. E isso não é diferente com a mediunidade. Nós nascemos muitas vezes com a mediunidade imatura e nós precisamos desenvolver essa faculdade, desenvolver a nossa mediunidade para que a gente possa atingir o máximo que nós nos propusemos a recebê-la nessa encarnação. A mediunidade, muita gente pergunta por que alguns conseguem conversar mais, outros menos, mas isso tudo se deve à potência mediúnica que cada um de nós tem. A potência mediúnica desenvolvida por cada um de nós. Algumas pessoas nessa noite, eu tenho certeza que têm facilidade de perceber espíritos andando pelo salão, porque antes de nós chegarmos aqui, a espiritualidade já preparou o ambiente, os mentores da casa já prepararam o ambiente e por aqui circulam, protegendo o nosso centro. Outras pessoas não conseguem ver isso com tanta nitidez, mas conseguem às vezes sentir a presença, sentir um arrepio, sentir que algo está acontecendo, e às vezes também conseguem ver um vulto, ver uma sombra, ver alguma coisa. Tudo isso é mediunidade. A diferença é só a questão da potência mediúnica que cada um de nós desenvolveu até agora. Eu vou passar um trechinho para vocês do filme do Divaldo Franco, onde mostra a questão da potência mediúnica específica dele, né? Igual como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Você vai liberar o seu colega ali, ó, Paulinho. Sim, senhor. Ei, graças a Deus, alguém vai me salvar. Bom trabalho de volta. Mas tem mistério não, viu? Na maioria dos casos eles só querem saber quanto tempo falta para se aposentar. Anote o nome e confira o andamento do processo nas fichas que ficam ali, ó, naquele arquivo. Aqui, ó, e se prepare que o movimento ali é grande, viu? Obrigado. Já chegou gente. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Fátima Aparecida de Souza. Souza com Z. Souza com Z. Tudo bem. E o do senhor? Juarez Santos Gomes. Juarez Santos Gomes. Só um momentinho.
Aparecido de Souza, Santos Gomes, Aparecido de Souza, Santos Gomes. Ué? Já morreram? Gente, pense no rapaz atrapalhado. Como mortos, Divaldo? Tem ninguém ali. Rapaz, de que planeta você é, viu? Ó, que é Paulinho, tô bem vivinho, vou ali tomar um cafezinho que é pra ficar acordadinho. De ajeitar, já vi de tudo nesse balcão. Agora morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Se essa moda pega, vai quebrar a previdência. Divaldo, você jura que realmente tá vendo alguém ali naquele balcão? Oxe, do mesmo jeito que eu tô vendo você. Olha lá, já tá até reclamando. Falei, minha Nossa Senhora. Olha pra aqui, ó. Tô toda arrepiada. Não, Julieta, por favor, não conte pra ninguém, mas eu vejo espíritos o tempo todo. E é nitidamente, como se estivessem vivos. Ave Maria. Olha, vamos fazer o seguinte. Toda vez que chegar alguém ali naquele balcão, olhe pra mim. Tá certo. Se eu estiver vendo também, eu faço assim com a cabeça e você vai atender. Mas sim. Se for não, é não. É não. Pode estar vindo até o Papa que você vai ficar quieto, viu? Tá certo. Eu trouxe esse exemplo para vocês, mas nós temos que ter em mente que aqui nós estamos falando de Divaldo Pereira Franco. Não é a regra. Nós aqui trouxemos a exceção, não é? Por isso, não se atenha a não ter uma mediunidade dele, porque poucos terão, não é? Então, o que nós precisamos entender é que os médiuns são aquelas pessoas que percebem com maior intensidade o mundo espiritual. Os médiuns têm um maior contato e conseguem enxergar com maior frequência o mundo espiritual, não é? E eu volto a repetir: muitos estão aqui e ainda não conhecem profundamente a doutrina. Sonhos, sentimentos, angústia, ouvir vozes, são sinais de mediunidade. Procurem os nossos trabalhadores, que com certeza os senhores serão bem recebidos, né? Allan Kardec nos ensinou que a mediunidade ostensiva, como já dito anteriormente, é aquela em que o médium percebe com grande clareza a comunicação do mundo espiritual, né? E muitas vezes essa comunicação se dá de forma de mediunidade de psicofonia, de psicografia, de telepatia e todas as outras formas de manifestação do mundo espiritual no nosso mundo físico. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz o seguinte: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão de servir de instrumento, mais ou menos dúctil, aos espíritos em geral. O bom médium, pois,
não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. O que nós podemos entender é que a mediunidade, ela é uma disposição orgânica inerente às pessoas. A mediunidade, ela vem preparada já no perispírito do médium, antes da sua encarnação. Então, o médium, para ter principalmente uma mediunidade mais ostensiva, ele precisa ter isso presente no seu perispírito, gravado no seu perispírito. Se o médium não possuir essa disposição orgânica, a sua mediunidade será somente uma mediunidade intuitiva, mas será uma mediunidade. Não será uma mediunidade onde ele consiga tão facilmente no mundo espiritual, mas é uma mediunidade intuitiva. Nós nascemos médiuns, e a mediunidade, ela pode aflorar a qualquer momento. Muitas vezes nós vemos crianças que já têm uma mediunidade aflorada, e nós vemos pessoas adultas em que essa mediunidade se aflora. Então nós precisamos entender que, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, a nossa mediunidade pode surgir, pode se aflorar. E com esse afloramento, nós vamos perceber se a nossa mediunidade vai ser uma mediunidade ostensiva ou uma mediunidade intuitiva. Mas vamos perceber. Uma coisa que nós precisamos entender é que a nossa mediunidade, ela nos auxilia na evolução, não é? Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, um mundo imperfeito. E a presença de médiuns com mediunidade ostensiva, ela não é tão frequente. Todavia, de acordo com o que o mundo evolui, o planeta evolui, deixa de ser de provas e expiações, passa a ser de regeneração, mundos ditosos e felizes, essa mediunidade, ela é mais presente nos médiuns, mais presente em toda a sua população. Então ela deixa de ser algo mais raro e passa a ser algo mais frequente. No entendimento do Espiritismo, a mediunidade não é sagrada, não é mística, não é mágica, não é sobrenatural. Não se alcança através de rituais ou de fórmulas pré-determinadas. A sua prática é racional, equilibrada, transparente, fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo. A mediunidade, meus amigos, é um dom divino. E o médium precisa entender que esse dom, ele lhe foi concedido como forma de auxiliar tanto os encarnados como os desencarnados. Pois é ele, como nós já podemos ver, que é o intérprete, é ele que traz a mensagem do mundo espiritual para nós, os encarnados. E como tal, deve o médium agir com total seriedade. Da mesma forma que os nossos amigos espirituais agem conosco. O médium precisa ser sério no seu trabalho. A mediunidade não serve para falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção do imaginário da cultura material. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. Não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir seu futuro, tolhendo o seu livre-arbítrio.
A mediunidade, ela é uma faculdade de servir do médium. E esse servir, ele deve ser gratuito, pois é uma faculdade também recebida de modo gratuito. Não se pode exercer a mediunidade como forma de consulta. Não se pode questionar espíritos através do médium sobre futuro, sobre dúvidas, leitura de futuro. Isso desvirtua o objetivo da concessão da mediunidade. O médium precisa entender que a sua faculdade, ela é a faculdade que lhe possibilita auxiliar os espíritos desencarnados. Essa é o principal objetivo do médium com uma faculdade ostensiva. Por quê? Porque quando nós, encarnados, nós desencarnamos, nós partimos para o mundo espiritual da mesma forma que nós estamos hoje no mundo material. Nós partimos com as mesmas dúvidas, com a mesma insegurança. Nós partimos com o mesmo nível de ignorância que nós nos encontramos hoje. E esse espírito, quando desencarna, não tem uma luz que acende e o torna um espírito já evoluído, um espírito consciente. É um espírito que precisa de ajuda. E é aí que o médium entra. É através desse auxílio que ele exerce a caridade com a sua mediunidade. Quando o médium passa a compreender a importância do seu trabalho mediúnico, quando ele passa a entender a importância que ele tem no atendimento dos desencarnados, com certeza ele deixa de ter aquele medo que aquela médium do primeiro vídeo que nós passamos tinha. Ele passa a amar aquilo que ele está fazendo e a trabalhar como uma forma de auxiliar aos nossos irmãos desencarnados. O médium precisa também entender que ele é médium o dia todo. Ele não é só médium quando ele está na sala mediúnica do centro. Ele é médium no trabalho, ele é médium em casa, ele é médium dormindo, ele é médium escovando os dentes. A única coisa que ele precisa também compreender em razão disso é que a passagem que ele dá ao espírito, ela tem que ocorrer em um local apropriado. Ela tem que ocorrer no local certo e determinado. Meus amigos, existem dois tipos de mediunidade. E aqui eu não estou falando sobre formas de apresentação da mediunidade. Não estou dizendo em incorporação, não estou dizendo em psicografia. Eu estou dizendo em tipo de mediunidade. A primeira mediunidade é a mediunidade de prova. A mediunidade de prova é aquela cedida temporariamente, por empréstimo, para o desempenho de tarefa regeneradora. Resgatamos débitos e teremos que prestar conta dela. Qual é essa mediunidade? Essa mediunidade é aquela que o médium recebeu como compromisso antes da sua reencarnação na Terra. Essa mediunidade é aquela que ele já veio sabendo que teria que trabalhar com ela. Muitas vezes nós passamos a nossa vida e desencarnamos sem trabalhar com essa mediunidade e não conseguimos atingir aquilo que nós viemos fazer. Mas essa é a mediunidade de prova. Essa é a mediunidade que lhe é concedida na encarnação que ele está. O que não quer dizer que em uma próxima reencarnação ele vá ter essa mesma mediunidade. Não. A prova foi dada, se ela foi cumprida, bem, se ela não foi, paciência, nós temos o nosso livre-arbítrio.
Já a mediunidade natural é aquela que todos possuem. Em alguns médiuns ela é explorada, em outros menos, dependendo do nível espiritual de cada um. Faz parte de nós, e como a inteligência é atributo permanente do ser humano. O que isso quer dizer? A mediunidade natural, ela já é aquela mediunidade incorporada ao nosso espírito. Ela já é aquela mediunidade que o nosso espírito já conquistou. Essa mediunidade natural, em nenhum momento ela vai ser tirada ou diminuída. Porque assim como o conhecimento do espírito, ele se incorpora ao espírito e ele somente pode expandir, aumentar. Ele nunca diminui. E nós podemos aqui citar um exemplo, que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele possuía a sua mediunidade completa. Ele tinha todas as mediunidades. Mas ele, como nós sabemos, é um espírito perfeito. Ele já atingiu a sua escala evolutiva. Ele chegou no ápice que um espírito pode chegar. E assim, todas as suas mediunidades eram naturais. Nenhuma mediunidade de Jesus Cristo foi mediunidade de prova. Então, meus amigos, às vezes muitos podem não saber, mas Jesus Cristo era médium. Era médium. E se nós formos na Bíblia, tem muitas passagens em onde isso resta demonstrado, não é? Então, o que a gente precisa entender é que a mediunidade natural, ela nos incorpora. Essa, o nosso espírito não perde. E como a gente falou no início, um dos temas seria a questão da responsabilidade mediúnica. E o que é a responsabilidade mediúnica? Nós, uma vez que somos todos médiuns, temos responsabilidades com essa faculdade que nos foi concedida, né? E encontramos aqui 9 itens que eu acho que são de extrema importância para nós espíritas e para todos aqueles que desejam ter uma vida mais reta. O primeiro é o estudo da doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita, principalmente aos médiuns que trabalham com a sua faculdade, ela serve para afastar os espíritos ditos inferiores. Ela faz com que espíritos de moral mais elevada se aproximem desse médium. E a partir daí ele começa a ter uma mediunidade melhorada, uma mediunidade que consegue atingir aquilo que Allan Kardec mostrou em alguns slides anteriores, que era uma comunicação com espíritos superiores. Um outro ponto que todos nós precisamos nos ater é a questão da nossa reforma íntima. A reforma íntima, ela é de extrema importância para todos nós. Nós precisamos mudar alguns comportamentos, precisamos nos conhecer, precisamos ter uma conduta mais correta conosco mesmo. Nós precisamos desenvolver a nossa reforma íntima, fazer a nossa reforma íntima como uma forma de progredirmos e evoluirmos nessa encarnação. O terceiro ponto seria o respeito à espiritualidade e a si mesmo. O médium, principalmente o médium que trabalha em sala mediúnica, ele precisa respeitar a espiritualidade, entender que aquele trabalho dele é de extrema importância e a espiritualidade está a todo ali, disposta a auxiliá-lo. Por isso, ele precisa respeitar a si e aos nossos amigos espirituais. O médium precisa de equilíbrio.
O médium tem que ter bons pensamentos, assim como nós. Vigiai e orai, é isso. Nós precisamos de equilíbrio para que afastemos de nós as influências dos espíritos inferiores, para que nós tenhamos um equilíbrio na nossa vibração, para que os bons espíritos possam se aproximar. O médium precisa de ética, e ética não só na vida toda, como a gente precisa, mas o médium precisa de ética, inclusive no recebimento de suas mensagens. Ele precisa filtrar o que ele está recebendo de mensagem, e ele precisa expor essa mensagem de uma forma ética para aquele que está recebendo. O médium precisa de constância no trabalho e pontualidade. Meus amigos, a espiritualidade não está à nossa disposição. Quando nós assumimos um compromisso, esse compromisso precisa ser cumprido. A espiritualidade prepara todos os ambientes necessários para o trabalho, e o médium só precisa comparecer e comparecer no horário. O médium precisa se preparar para o trabalho. E se preparar para o trabalho não é só o estudo que já está no item 1. Se preparar é o dia do trabalho, é uma alimentação leve, evitar vícios, evitar fumar, evitar beber naquele dia. O médium precisa passar o dia com bons pensamentos, para que novamente, parece algo chato, mas é a verdade e a gente precisa reiterar, para que os bons espíritos consigam se aproximar desse médium, para que o trabalho na sala mediúnica seja um trabalho de sucesso e consiga atingir o objetivo. O médium precisa de amor ao próximo e praticar a caridade. Eu acredito que esse item fala por si. Eu acho que nós não precisamos nem tecer nenhum comentário, porque ele fala por si. E o médium precisa ser humilde. A gente já ouviu várias histórias de médiums que acabam se achando superior aos outros por possuir a faculdade mediúnica. E isso não é o que Deus nos preparou. O médium precisa ser humilde. E sobre esse ponto, eu vou ler um trechinho para vocês do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz assim: Allan Kardec afirmou com sabedoria que a mediunidade é apenas uma para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Por essa e outras razões, os médiuns não se pode vangloriar de haverem sido eleitos como missionários da nova era, sucumbir aos tormentos da fascinação sutil ou extravagante. A atividade mediúnica, por isso mesmo, constitui oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo, que se permitiu dislates em reencarnações anteriores, comprometendo-se em lamentáveis situações espirituais. A mediunidade é, portanto, um ensejo especial para a autorrecuperação, devendo ser utilizada de maneira dignificante, em cujo ministério de amor e de caridade será encontrada a diretriz da segurança para o reequilíbrio do ser humano. Quando se trata da mediunidade ostensiva, com mais gravidade devem ser assumidos os deveres que lhe dizem respeito, porquanto maior se apresenta a área de serviço a ser desenvolvido. Novamente, nos trazem qual o tamanho da importância que o médium possui, qual o tamanho da importância do compromisso que foi assumido pelo médium antes dessa encarnação. E para encerrar, meus amigos, apenas uma historinha. Certa vez
O pianista Arthur Moreira Lima, ao terminar um concerto magnífico, foi abordado por um jovem. Gostei muito do concerto. Eu daria a minha vida para tocar piano como o senhor. O pianista olhou para ele firmemente e respondeu: eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Durante mais de 30 anos, Arthur Moreira Lima tocava de 9 a 10 horas de piano por dia. Por isso tal resultado. Muitos médiuns dizem: eu queria ter mediunidade como a de Chico Xavier, como a de Peixotinho, como a de Divaldo Franco. Mas quem de nós está disposto a pagar o preço que foi pago e como eles trabalharam a vida toda? Muito obrigado, meus amigos. Boa noite. Peguem as mensagens aí, olhem os números aí, mentalizem. A Aurélia me ajuda a fazer o sorteio aqui. Fala um número de 1 a 86. Nas fronteiras da loucura. O Manuel Filomeno de Miranda, que foi citado aí. O que eu falei? Achou já? Quer entregar para ele? Parabéns. Boa leitura. Alguém tem o 29? Número 29, olhem aí, olhem aí. Achou? Parabéns. Boa leitura. Obrigado, Aurélio, pelas palavras, pela palestra, tá? Obrigado. Quiser apagar a luz, a gente já faz a oração final. Vamos relaxando aí na cadeira. Vamos agradecendo a mais um domingo aqui no André Luiz. Que a espiritualidade sempre esteja presente nas nossas vidas, que nós consigamos aproveitar essa reencarnação que tanto pedimos, com tanto planejamento, que nós consigamos colocar em prática o que Jesus nos deixou como lição, que nós consigamos colocar no nosso dia a dia um pouco mais de amor, de paz, de tranquilidade, e ainda que sejamos imperfeitos nessa caminhada espiritual, que nós consigamos vencer esses obstáculos, nos reconhecer como pessoas falhas ainda, mas sempre lutando para nos melhorarmos a cada dia. Então que nós consigamos voltar aqui no próximo domingo, ainda com essa energia espiritual que está sendo derramada sobre nós, energia também que nós deixamos aqui, na condição de encarnados, para que trabalhos sejam feitos também no mundo espiritual, que essa espiritualidade está trabalhando todos os dias aqui incessantemente, em vários trabalhos, em várias funções, que nós tenhamos orgulho de fazer parte disso também, que nós continuemos vindo aqui todo domingo, toda quarta-feira nas palestras do André Luiz, e assim vamos seguindo a nossa vida e crescendo cada vez mais. Então, dito isso, vamos fazer uma oração do Pai Nosso para terminar os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações,